Olá, boa tarde para você. O Repórter Brasil vai mostrar. O grupo palestino Hamas convoca uma nova intifada por causa da decisão dos Estados Unidos de considerar Jerusalém a capital de Israel. E o Conselho de Segurança da ONU faz uma reunião amanhã para discutir a situação no Oriente Médio. Aqui no Brasil, o IBGE divulga dados que mostram o quanto as mulheres trabalham mais em casa do que os homens. A derrota do Flamengo na primeira partida da final da Copa Sul-Americana. E uma delícia nascida na Itália vira patrimônio da humanidade. Do Rio de Janeiro e com emissoras públicas de todo o país, começa agora o Repórter Brasil com transmissão pelo Facebook também. A gente abre essa edição com a notícia de que o grupo palestino Hamas convocou uma intifada, ou seja, uma onda de manifestações populares contra a decisão dos Estados Unidos de considerar Jerusalém como a capital de Israel. Confrontos entre palestinos e soldados israelenses durante protestos na Cisjordânia e na faixa de Gaza já deixaram 18 feridos. A correspondente Leandra Felipe fala sobre as reações da comunidade internacional. Milhares de palestinos reagiram à decisão do governo americano de reconhecer Jerusalém como a capital israelense. Houve confronto e relatos de feridos em zonas da Cisjordânia e da faixa de Gaza. Hoje, o Hamas convocou uma nova intifada contra Israel. O representante do grupo chamou a decisão norte-americana de agressão ao povo palestino e chamou os muçulmanos para um levante contra os Estados Unidos e pela libertação de Jerusalém. Quem comemorou a medida de Trump foi o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Disse que o anúncio pôs fim a 3.000 anos de espera e afirmou que está convidando outros países a seguirem os passos dos Estados Unidos no reconhecimento da cidade. Em um vídeo divulgado ontem, Netanyahu disse que Jerusalém estará aberta a muçulmanos e cristãos. We'll be forever grateful. Nas ruas de Jerusalém, os jornais judeus agradeceram ao presidente Donald Trump. Esta moradora da cidade diz que está muito feliz e que o reconhecimento era algo esperado há muito tempo. Ao anunciar a decisão, Trump disse que estava dando um passo que já deveria ter sido dado para avançar no processo de paz da região. Our greatest hope is for peace. Mas o ponto de vista do presidente americano sobre a paz no Oriente Médio se distancia do pensamento de vários países. A chefe de diplomacia da União Europeia, Federica Mogherini, disse que o bloco tem uma posição clara e unificada. Acreditamos que a solução realista do conflito é baseada em 2 estados, com Jerusalém como capital, tanto do Estado de Israel como do Estado da Palestina. We have to avoid that the situation goes from bad to worse in this moment. O Conselho de Segurança da ONU marcou para amanhã uma reunião de emergência para discutir a decisão dos Estados Unidos sobre Jerusalém. A reunião foi convocada a pedido de 8 dos 15 países membros do Conselho. Ainda no noticiário internacional, a Justiça Argentina ordenou hoje a prisão da ex-presidente Cristina Kirchner. Cristina é acusada de ajudar a encobrir os responsáveis pelo atentado à Associação Mutual Israelita, que deixou 85 mortos em 1994. A manobra seria em troca de um acordo comercial com o Irã. Com a prisão decretada, Cristina pode perder ainda o cargo de senadora. Outros funcionários do governo Kirchner também tiveram a prisão decretada. As informações foram publicadas pela agência de notícias estatal Telam. Cristina nega as acusações. Uma novidade para você, o Repórter Brasil está sendo transmitido também ao vivo pelo Facebook. Vá lá na nossa página e faça o jornal junto com a gente, comente, dê sugestões. Anote aí, facebook.com/Repórter Brasil na rede. Uma pesquisa revela que as mulheres trabalham quase o dobro de horas na comparação com os homens quando o assunto são as tarefas domésticas. A repórter Thaís Araújo conta pra gente.
Pela primeira vez, o IBGE investigou formas de trabalho não remunerado. E o levantamento divulgado hoje revela em números que as mulheres se dedicam mais que os homens a cuidados com uma pessoa que mora na mesma casa ou com parentes que vivem em outro lugar, sejam filhos, pessoas com deficiência ou com alguma doença, ou ainda idosos. Entre elas, o percentual de quem realiza atividade desse tipo chega a 32%. Já entre os homens é de 21%. A pesquisa também aponta que quando se somam os cuidados de pessoas aos afazeres domésticos, as mulheres dedicam quase o dobro de horas na comparação com os homens. Enquanto eles usam 11 horas por semana para essas atividades, elas gastam quase 21 horas por semana, mesmo quando elas trabalham fora. Também dedicam mais 10 horas do que eles a essas atividades. Ainda segundo a pesquisa, 9 em cada 10 mulheres realizam afazeres domésticos, enquanto 7 em cada 10 homens fazem o mesmo. O levantamento também revelou que 4% dos brasileiros realizam algum tipo de trabalho voluntário e dedicam em média 7 horas por semana a atividades desse tipo. Primeira vez que o IBGE vem divulgar essas outras formas de trabalho, né, que incluem afazeres domésticos, cuidado de pessoas, produção próprio consumo e trabalho voluntário. Isso é importante porque eles estão na fronteira geral do sistema de contas nacionais e é um trabalho que a gente não mensurava e não tinha conhecimento das características, então medir isso é importante. Integrantes do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, o MTST, ocupam desde ontem a sede da Secretaria Estadual de Habitação de São Paulo. Eles são contra o despejo de 8.000 famílias que estão acampadas há 3 meses num terreno em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo. Segundo o MTST, mais de 900 pessoas participam da ocupação na Secretaria Estadual de Habitação. Elas pedem moradia para as famílias que estão acampadas em um terreno em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. A Secretaria da Habitação afirmou que tem mantido diálogo permanente com os representantes do MTST, por meio de audiências e conversas telefônicas para tratar da ocupação. Em 2 de outubro, o Tribunal de Justiça de São Paulo manteve uma decisão de reintegração de posse do terreno que pertence a uma construtora. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Mello, liberou Andréa Neves, a irmã do senador Aécio Neves, da prisão domiciliar e do uso de tornozeleira eletrônica. A decisão também vale para o primo do senador, Frederico Pacheco, e o ex-assessor Menderson Souza Lima. Os 3 e Aécio são investigados por suposta prática de corrupção, organização criminosa e também por atrapalhar as investigações da Lava Jato. E a Petrobras recebeu hoje a devolução de cerca de 654 milhões de reais recuperados por meio de acordos de colaboração com pessoas físicas e jurídicas no âmbito da Operação Lava Jato. É a maior quantia já recuperada em uma investigação criminal. Com essa devolução, o total de recursos transferidos para a Petrobras desde o início da operação atinge quase R$1,5 bilhão de reais. Mais um dia de negociações em torno da reforma da Previdência. O governo ainda tenta contabilizar os votos dos partidos. A repórter Selma Dias está acompanhando essa movimentação e tem os detalhes para a gente ao vivo de Brasília. Boa tarde, Selma. Oi, Luciana, boa tarde a você, boa tarde a todos. Olha, os deputados que são a favor dessa reforma continuam empenhados, tentando convencer os indecisos. O presidente aqui da Câmara, Rodrigo Maia, esteve agora há pouco aqui no Salão Verde, conversou com jornalistas, reconheceu a dificuldade que o governo está encontrando para tentar convencer aí os parlamentares e fez um apelo para que os deputados não se preocupem com os impactos de uma possível aprovação dessa reforma nas eleições do ano que vem. E aí, como o governo quer colocar esse assunto em votação antes do recesso, que começa no dia 22, o prazo de negociação está ficando cada vez mais curto. Maia falou aí em uma semana, no máximo 10 dias, para o governo conseguir os 308 votos necessários para a aprovação desse texto. E aí, diante dessa dificuldade de articulação, já tem deputado da própria base aliada defendendo o adiamento dessa votação para o mês de fevereiro, mas também tem outros líderes que acham que é plenamente possível colocar esse assunto em votação ainda no mês de dezembro. Um exemplo
de pessoas que pensam dessa forma é o líder do PP, o deputado Arthur Lira. Ele disse que conversou pessoalmente com o presidente Michel Temer, que Temer está muito preocupado com essa reforma e pediu que os deputados, que os partidos façam a contagem dos votos e que a maioria das legendas já teria feito aí esse cálculo. No PP, por exemplo, são 47 votos, 33 são a favor da reforma, 9 estariam indecisos e 5 são totalmente contra essa reforma da Previdência. Já o PMDB, que tem 60 deputados, e o PTB, que tem 16 deputados, eles fecharam questão ontem e devem votar pela aprovação da reforma. O PSDB ainda continua indeciso, não se posicionou oficialmente, mas a tendência é que liberem os parlamentares para votarem como quiserem. Aí eu lembro que o PSDB é um partido de peso para o governo, tem 46 votos e é a terceira maior bancada. Os outros partidos, eles continuam em negociação, em articulação nos bastidores, mas já dá para dizer que não será fácil para o governo colocar esse assunto em votação na próxima terça-feira. Nós separamos um trechinho da entrevista do presidente aqui da Câmara, Rodrigo Maia. Vamos ouvi-lo. Os parlamentares precisam entender que a aprovação da reforma da Previdência ela terá impactos positivos em todos os municípios e estados brasileiros, inclusive nos da oposição. Vamos trabalhar para a gente votar esse ano. Nossa expectativa, apesar de todas as dificuldades, é que para o Brasil vai ser uma decisão, um equívoco muito grande a gente não conseguir aprovar a matéria. O Comitê de Política Monetária do Banco Central reduziu a taxa básica de juros em 0,5%. A Selic está agora em 7%, uma baixa histórica. O jornalista Adalberto Piotto explica o que isso representa para a economia do país. O anúncio do Comitê de Política Monetária do Banco Central de reduzir os juros básicos da economia, algo já esperado pelo mercado, nos leva a avaliar essa decisão histórica de baixa da Selic a 7% ao ano por 3 pontos de vista. O primeiro é que há uma economia importante para as contas públicas. Boa parte dos títulos da dívida pública do governo é lastreada na taxa Selic. Uma taxa Selic menor, menos dinheiro gasto com juros pagos justamente aos investidores desses títulos da dívida. O segundo ponto é que boa parte também dos títulos ofertados ao mercado pelos bancos é lastreada na Selic. Com rentabilidade menor, grandes investidores devem migrar para títulos ou investimentos de renda variável, como, por exemplo, a aplicação em ações na Bolsa de Valores. Isso é tão importante porque, numa pesquisa divulgada nesta semana pela consultoria Deloitte, 85% das empresas disseram que pretendem fazer novos investimentos em seus negócios no ano de 2018. Esse dinheiro desses grandes investidores é um recurso barato para essas empresas, por exemplo, aumentar os seus negócios e, sobretudo, gerar novos empregos. O terceiro ponto de vista é que os próprios bancos, grandes consumidores desses títulos da dívida do governo, começam a perceber que a atratividade, a rentabilidade não vale a pena. E olham para o mercado de crédito, ou seja, emprestar dinheiro ao consumidor final, com um pouco mais de, digamos, carinho. Mas para conseguir esse novo mercado, para conseguir esse novo tomador de crédito, vai ter de baixar também, os bancos vão ter de baixar os juros. Isso tudo faz com que a economia melhore. E pode ainda ficar melhor porque há uma nova decisão do Banco Central, marcada justamente pela reunião do Comitê de Política Monetária, em fevereiro do ano que vem. E uma possibilidade muito grande dos juros básicos da economia caírem ainda mais, de 7% agora para 6,75% ao ano. Isso seria novamente histórico e extremamente importante para a economia. Mas tudo isso depende de condições estruturais da economia. Tudo que poderia ser feito até agora para melhorar foi feito. A reforma da Previdência é exatamente o novo passo apontado por investidores como vital para justamente melhorar o que se pode esperar ali da solvência das contas do governo e redução do risco Brasil. Por último, uma dica justamente para o consumidor, para o poupador, sobretudo o aplicador em caderneta de poupança. A caderneta de poupança também passa justamente pela taxa Selic. Ela é lastreada na taxa Selic. Uma taxa Selic menor, um rendimento menor. Só que, diferentemente dos títulos de renda fixa ofertados pelos gerentes dos bancos, a poupança não paga sobre o rendimento, imposto de renda e nenhuma taxa de administração. Ou seja, a poupança também é um investimento a ser analisado por você. E detalhe, isso foi tão percebido por tanta gente que agora em novembro a poupança registrou um saldo de 700 bilhões de reais. Muita gente que viu na poupança uma boa oportunidade.
Lá na nossa transmissão ao vivo no Facebook, a Luísa França, de Belo Horizonte, mandou um recadinho para mim. Luciana Barreto, você é linda, adoro o seu cabelo. Gratidão. Depois do intervalo, no quadro Saúde em Gotas, as propriedades benéficas do vinagre de maçã. E a Austrália é mais um país a reconhecer o casamento entre pessoas do mesmo sexo.